propostas para que possa mandar esse jogo em outros lugares, né? E assim, a gente sabe que o momento que o clube se encontra é um momento de recuperação, é um momento em que a gente precisa tentar, ao máximo, alcançar a saúde financeira do clube, né? Um clube em recuperação judicial, um clube que vem, ao longo dos últimos anos, acumulando uma série de problemas de ordem financeira e econômica, enfim. E chegamos nas oitavas, né, da Copa do Brasil. Dos 92 clubes, restaram 16, e o CSA é um deles. E isso engrandece muito o futebol alagoano, até porque o CRB também está, então Alagoas realmente ficou gigante nessa competição, que é uma das mais importantes do calendário do futebol nacional. E quando nós soubemos que o adversário seria o Vasco, eu particularmente vibrei, porque eu sabia que seria um jogo com público, né? Com busca, com demanda, com receita, com bilheteria, e a gente precisa disso. E no momento, o estado de Alagoas tem o Rei Pelé, que é o nosso estádio adorado, né? Todos têm uma relação de afeto com o Rei Pelé. É um patrimônio imaterial, cultural, esportivo, mas é um estádio antigo, um estádio que passa, no momento, por reformas, né? E essas reformas elas terminam limitando muito a capacidade do estádio. Hoje o estádio tem uma capacidade de 15 mil pessoas e isso restringe muito a nossa possibilidade de receita. E nós temos um parâmetro muito claro, que foi o jogo do CRB contra o Santos, que teve recorde de público, mas o lucro foi de R$700 mil. Então o teto a gente já sabe qual é. E o CSA, ele, como eu falei, ele precisa e ele vem se mantendo organicamente do seu futebol, do peso da sua camisa, da sua tradição, da sua torcida. Então, quais as receitas que entram no clube são sócio-torcedor, os ingressos que são vendidos, os patrocínios privados, públicos e, enfim, a gente não pode abrir mão da possibilidade de alcançar uma maior soma para dentro dos cofres do clube. Então começaram a surgir, de fato, propostas para que a gente pudesse levar esse jogo para outro lugar. Mas nós sabemos também que existe o fator esportivo, que a nossa torcida é uma torcida que impulsiona o time, e não é só a torcida, tá? O nosso time sente falta da torcida também, porque hoje a gente tem um time que se identifica com o torcedor azulino, e a gente vê a nossa diferença jogando dentro de casa, jogando fora de casa. São muitos fatores que a gente precisa levar em consideração, mas apostar realmente na presença do torcedor é a nossa opção. Agora, o torcedor ele tem que comparecer. E ele tem que comparecer com a consciência de que a gente vai ter que vender ingresso, a gente vai ter que ampliar o número de sócios, a gente realmente vai ter que limitar ao máximo as gratuidades para as gratuidades legais, porque nós temos um estádio com a capacidade reduzida. Hoje nós estivemos com o governador Paulo Dantas, tá? E foi um momento muito positivo, em que o governador assumiu o compromisso com os dois clubes que estão nas oitavas de final e que vão ter essa mesma demanda de público, tá? E de receita e de renda. E o patrocínio de 2 milhões passou para 2,5 milhões, né? Com a expectativa de tentar diminuir esse impacto negativo para as rendas, né? O estádio passa por reforma, tem uma capacidade reduzida, então o Estado está tentando dar uma compensação com ampliação em 500 mil desse patrocínio. Então é uma medida que vem e que ajuda bastante, né, os dois clubes.
Mas, além disso, a gente realmente vai precisar buscar do torcedor esse compromisso que o torcedor compareça, que compre o ingresso, que faça o seu sócio. A gente realmente tem feito esse apelo para que o torcedor seja o 12º jogador, principalmente nessa reta aí que a gente final, né, a gente vai entrar aí já na segunda fase aí né, no retorno aí da Série C. A gente precisa do torcedor presente nos jogos para que a gente busque o acesso incessantemente, e também nesse jogo de grande apelo de público que é do Vasco, tá? E assim, a decisão foi realmente essa, de fazermos esse jogo aqui. E estamos buscando alternativas, inclusive com patrocinadores do clube, para ver se realmente os patrocinadores podem ser parceiros, né? E garantir aí pelo menos uma receita aí que a gente possa ter essa margem de segurança. Desde já digo que o sócio-torcedor não vai ter sua situação alterada, permanece da mesma forma. Então, o sócio-torcedor tem a entrada no estádio como sempre teve, mas as gratuidades a gente também vai ter um maior controle para que elas fiquem restritas realmente às gratuidades legais.